Olá, graça e paz, povo de Deus. Uma ótima quinta-feira hoje, amém? Amém. Estamos aqui com mais uma palavra de hoje, livro de Gálatas, procurem na sua Bíblia, Gálatas 6, capítulo 6, versículo 9 e 10, é o que nós vamos estudar hoje, amém? Então Amém. vamos tocar um louvor, depois nós vamos de palavra. Tudo que eu tenho pertence a Deus. Tudo que adquiro pertence a Deus. E a palavra de Deus fala, traga o seu dízimo, sua oferta, amor e fé e alegria. Mas Deus é pra mim, fiel é meu Deus, fiel é meu Deus, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Tudo que eu tenho pertence a Deus. Tudo que adquiro pertence a Deus. E a palavra de Deus fala, traga o seu dízimo, sua oferta, com amor e fé e alegria. Mas Deus é pra mim, fiel é meu Deus, fiel é meu Deus, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Glória a Deus, Deus é fiel, amém, irmãos? Vamos orar então, vamos consagrar essa live ao Senhor, Senhor nosso Deus e nosso Pai. Te adoramos, Senhor, e consagramos essa live ao Senhor, Pai. Que o Senhor venha guardando, protegendo, livrando, lançando por terra, ó Deus, todo mal, toda palavra maldizente, toda oração contrária, toda praga. Pai, vem curando essas pessoas que estão enfermas, doentes, do alto da cabeça até a planta dos teus pés. Que o sangue de Jesus Cristo possa ser derramado sobre você, lhe curando, lhe transformando, trazendo salvação, libertação para esta casa, Pai. Abençoa essa vida que aqui está, Senhor. Que todo mal, tudo aquilo que o inimigo tem colocado contra a vida dela seja quebrado agora, caia por terra agora, todo mal, toda inveja, toda palavra maldizente, Senhor, tudo aquilo que é seta inflamada do inferno, possa cair por terra em nome de Jesus. Vai, Senhor, vai visitando cada lar, cada família, cada casa, Pai, lançando por terra todo o mal, todo o planejamento das trevas contra essa vida, em nome de Jesus Cristo, venha retroceder agora, em nome de Jesus, o mal retrocede agora, retrocede para cair em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém e amém. 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 Glória Amém. a Deus, aleluia. Vamos lá então, amados, hoje nós vamos falar, né, Deus estava falando conosco essa manhã sobre façamos o bem a todos, sobre fazermos o bem, né, então, enquanto nós podemos, nós temos que fazer o bem, e vamos lá então, vou ler do versículo 1 ali do capítulo 6 até o 10, tá? Que interessa para nós. Então, Gálatas 6, 9 e 10. Vou ler do 1 em diante ali. Irmãos,
Se alguém for surpreendido em pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas com aquele que o instrui. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Amém? Amém. Então, amados, fazermos o bem, né? Então, o bem que Deus fala aqui conosco é que nós precisamos fazer o bem em todos os sentidos, né? E o que é fazer o bem para todos? Nós, como cristãos, nós sabemos que nós seremos usados por Deus na pregação da palavra, né? Na oração, em muitas coisas, né? Para quem está na igreja, para quem está na obra, para quem está já fazendo, continue fazendo, né? Porque a palavra diz que nós podemos desanimar na caminhada, né? Ou seja, deixarmos de fazer aquilo que Deus disse para nós que é propósito para nós. Amém? Então, amados, nós vamos colher, não é o que a palavra diz, aquilo que nós semearmos. Então, né? Tem aí um princípio divino aí da semeadura e da colheita. Então, toda semente, todo bem que nós fazemos, tudo que nós fazemos lá, né, para Deus, tem uma representação, é uma semente que eu estou lançando. Então, a palavra é que nós temos que vigiar aquilo que nós estamos semeando, né? Que nós possamos estar fazendo o bem. Quantas vezes nós vemos algumas atitudes e alguns comportamentos que confere e denota que aquilo não vai dar boa coisa, né? Porque a pessoa não está fazendo bem. E hoje em dia a Bíblia diz que nos últimos tempos as coisas vão piorar. Então nós já estamos vendo no nosso meio essas coisas, né? Pessoas mais interessadas em passar para trás, em fazer o mal, em orar contra, em espraguejar, que a gente ora muito aqui por inveja, por pragas, palavras lançadas, porque isso acontece, né? Da pessoa tá vendo que a outra pessoa tá sendo abençoada, tá no meio da sua colheita e tá colhendo coisas boas, a pessoa por inveja vai lá e faz uma oração contrária, né? Ou espragueja a família, espragueja as crianças, espragueja a pessoa. Isso acontece, amados. Então, o que Deus vem dizendo para nós, não se canse de fazer o bem, não se canse de fazer aquilo que você foi chamado para fazer, né? Porque se eu vejo alguém se dando bem, eu vou ali, ai, tomara que se dê mal. Isso é uma oração contrária, né? Eu estou orando contrário à vida daquela pessoa. Então, Deus não vai se agradar disso. Se eu fizer o que é mal, eu não vou colher o bem para mim, né? E aquela pessoa ainda, talvez por causa da minha torcida, da minha oração, né, talvez não chegue onde ela tem que chegar, ou, né, aconteça algo ruim com ela, porque são pensamentos e posicionamentos negativos, né? Pessoas às vezes lançam um mal olhado, um olho gordo, uma inveja. Isso causa também batalha espiritual. Então aqui o que Deus vem falando para nós é que nosso objetivo na nossa vida, junto aos nossos irmãos na fé, é fazer o bem. Amém? Então coloque isso como objetivo, fazer o bem, né? Levar um alimento àqueles que necessitam, lavar uma roupa àqueles que necessitam, orar pelos que estão enfermos, orar pelos aqueles que estão passando por batalhas espirituais, dificuldade. E não importa se, é porque está em pecado, né? A palavra diz aqui, se alguém for surpreendido em pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão, né? Nem sempre a gente restaura com tamanha mansidão, né? Mas é preciso ter paciência, sim, né?
Porque ajudar, independente se está em pecado ou não, porque às vezes nem sempre a dificuldade vem e é resultado do pecado, né? Às vezes são provações, são situações que Deus usa para nos amadurecer. Mas fazer o bem deve ser uma escolha e uma opção de todos nós, né? Então eu coloco como objetivo, né, fazer o bem. E que você não se canse de fazer aquilo que Deus chamou você para fazer, né? De orar, de interceder, de pregar a palavra, né, orar para os enfermos, de louvar, de adorar, ou seja, fazer aquilo que edifica os teus irmãos, fazer aquilo que edifica as outras pessoas, né? Fazer aquilo que nos traz bem-estar, que traz vida às outras pessoas. Então, né, aquilo que está lá no livro de Mateus 7, 13 e 14, né, que fala da porta estreita, né? Deus pediu para lembrar desse versículo, que a porta ela é estreita. O caminho, né, não é largo, o caminho também é estreito. Então, as nossas atitudes, elas vão condizendo muito com o que nós estamos fazendo, com que tipo de colheita nós vamos ter, né? E ali o texto diz, não se engane, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também vai colher. Então, amados, o texto está falando para nós que nós não devemos desanimar de fazer o bem, né? Porque no tempo próprio e o tempo apropriado de nós colhermos é o tempo que Deus determina. Porque é Ele que cuida desse campo, é Ele que cuida dessa semeadura e dessa colheita, né? Muitas vezes as pessoas desanimam de fazer o seu papel, de fazer o bem, porque elas fazem esperando algo em troca, mas o tempo, quem sabe, é Deus. O tempo de abençoar, quem sabe, é Deus, né? Então, nós devemos esperar, sim, sempre fazendo bem, sempre fazendo a obra, sempre ajudando as pessoas, sempre orando por pessoas e não fazer o mal. Fazer o bem significa não vou fazer aquilo que não honra a Deus, que não honra o nome de Deus, né? Porque no momento que nós estamos fazendo coisas erradas, nós estamos, né? Nós carregamos o nome do nosso Senhor. Então, que nós possamos fazer as coisas que Ele faz, né? As coisas que Ele faria se estivesse no nosso lugar. Amém? Amém. Então, é isso que quer dizer o texto aqui, né? E lá o 10 vai dizer, portanto, enquanto temos oportunidade, Deus, Ele dará oportunidades de você fazer o bem, né? Às vezes nós temos oportunidade de ajudar alguém que está passando fome e não ajudamos, né? Se você teve a oportunidade de ajudar, ajude, né? Às vezes nós temos a oportunidade de orar por alguém e não oramos. Às vezes não é por maldade, às vezes é por timidez, mas que nós venhamos a fazer isso, que nós venhamos fazer o bem, porque a palavra mesmo está dizendo, faça o bem enquanto temos oportunidade e façamos o bem a todos. Então é a todos, né? É na comunidade onde a gente está, é no nosso bairro, é na nossa cidade, porque Deus ele dará a oportunidade da gente fazer o bem. As oportunidades de fazer o mal também vão vir, porque Satanás, lembrando que Satanás, ele copia Deus, né? Ele é uma cópia falsificada dos atos de Deus, dos princípios de Deus, tudo ele tenta fazer parecido. Então vai chegar a tentação, vai sim, mas rejeita, né? Rejeita porque nós somos chamados para fazer o bem. Nós somos chamados para fazer a diferença onde nós estamos. Então, né, amados, façamos o bem a todos e a palavra diz que especialmente aos da fé, né? Então, aos nossos irmãos, né, nós devemos fazer o bem a eles, ajudá-los, orar por eles, fazermos tudo que nós podemos para que eles estejam bem, estejam, né, na presença de Deus. Amém? Amém. E lembrando, Mateus 7, né, 13 e 14 vai dizer, entrem pela porta estreita, pois a larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Então, são muitos os que estão fazendo aquilo que não é para fazer, trilhando um caminho que não é o caminho estreito, né? Que não é a portinha estreita. Muitos estão errando o caminho, né? Estão desejando o mal do outro, invejando, e por causa da inveja, nós sabemos, já estudamos a história de Davi, Saul perseguia Davi porque tinha inveja.
Penina perseguia a Ana porque tinha inveja, falava mal, difamava. Não é isso que agrada ao coração de Deus. Nós nos tornarmos inimigos e competirmos entre nós. Não, porque para cada um Deus tem uma colheita, né? E Deus vai abençoar conforme aquilo que você está semeando. Amém? Porque Deus, ele sabe de todas as coisas. Então existe uma recompensa para aquilo que você semeia, né? E essa recompensa, ela não vem dos homens, essa recompensa, ela vem de Deus, né? E nós andarmos pelo caminho que Mateus 7, 13 e 14 está nos apontando, é o caminho da bênção, é o caminho da vida, é o caminho da saúde, porque a Bíblia diz que a inveja faz mal para os ossos, apodrece os ossos. Então, muitas vezes o ser humano intenta o mal contra os outros, ou em vez de fazer o bem, faz o mal, porque tem inveja, tem orgulho, tem ódio, rancor, mágoa no coração, né? Então, a gente cuidar do coração, né? Coração é as fontes da vida, né? A gente guardar o coração para não pecar contra Deus. Guardar o coração para não fazer o mal e sim fazer o bem. E semear, né? Porque quem semeia o mal, quem semeia a discórdia, quem semeia o ódio, que colheita terrível que vai ter depois. Amém? Amém. Então, faça o bem, coloque como objetivo, né? Fazer o bem, honrar o nome de Deus, porque afinal de contas é isso que nós precisamos fazer. Fazer o bem sem olhar a quem. Fazer o bem a todos, né? Especialmente aos da fé, que são os nossos companheiros de caminhada, né? Aqueles que também estão trilhando o mesmo caminho. Então, que a gente não venha ser pedra de tropeço para ninguém. Amém, irmãos? Amém. Amém? Então, fica com essa palavra, leia lá Mateus 7, né? Que fala da porta, que nós devemos entrar pela porta estreita, né? Que o nosso comportamento deve ser o mais parecido possível com Jesus, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, é Ele que nos leva ao caminho da salvação, né? Devemos, então, nos espelhar em Jesus e leia lá Gálatas 6, né? Que fala que nós devemos fazer ao bem a todos, especialmente aos da fé. Amém? Amém. Então, que nós possamos prestar atenção, sermos prudentes. Que semente você tem semeado ultimamente? Seja prudente, né? Seja prudente e lembra que depois você vai colher o que está plantando. Amém? Então, que nós possamos ter toda a bondade de Deus no nosso coração, né? Sei que Deus é bom, mas Ele espera que nós olhemos para um Deus que é tão bom, tão maravilhoso, que nós desejemos e decidimos, né? São escolhas, são decisões, ser mais parecido com Cristo. Amém? Amém. Então, essa era a palavra de hoje, que nós possamos meditar nessas palavras, palavras de Jesus. Vamos lá declarar o Salmo 91, Salmo de bênçãos, de livramento, proteção de Deus para a nossa família, para a nossa casa. Que Deus tem dado tantos livramentos, né? Deus tem curado, tem libertado. A gente não vê o mover de Deus, mas Deus está trabalhando em cada vida. Cada pessoa que está ouvindo a sua palavra, né? Aqui nós temos poucos, mas eu creio que esses poucos Deus está trabalhando na vida de cada um. Deus está abençoando, Deus está libertando, Deus está curando. Amém? Amém. Porque é a palavra de Deus, não somos nós, irmãos, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é vida. Vida para nosso corpo, para o nosso espírito. Então, medite na palavra, né? Leia aí os artigos que a gente está indicando. Os artigos não, desculpa. Os versículos. Eu troco artigos porque, né, eu estudava muito direito, então às vezes eu falo artigo. Volto no passado. Mas versículos, leia os versículos, leia o Salmo 91 aí no seu lar, na sua casa. Quando você tiver um sonho que não for um sonho bom, leia o Salmo 91, entre, interceda, ore, para que Deus lance por terra tudo aquilo que vem contra você, tudo aquilo que não é bom, vai cair por terra hoje, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o teu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente entre as trevas.
nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nem o mal te atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que o protejam em todos os teus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama e eu resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade eu vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra e vida longa lhe darei. Ele mostrarei a minha salvação. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar então, amados. Vamos orar, vamos pedir a Deus a proteção de Deus, né? Vamos orar para que nós sejamos abençoados pela mão poderosa de Deus. Lembrando que todos aqueles que servem, né? Quem quer ser maior que sirva. São as palavras de Jesus. Aquele que quer ser maior, sirva. Sirva aos seus irmãos, né? Quem quer ser mais abençoado, se humilhe na presença de Deus, faça o bem, né? Ande na presença de Deus, seja obediente à palavra de Deus. Faça o bem. Em nome de Jesus, vamos orar então? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, que nós possamos, ó Deus, compreender a Tua palavra, que ela possa entrar no nosso coração e ficar gravada, Pai. Ó Deus, nos ajuda, Pai, a fazermos o bem sem desanimarmos, crendo que no momento certo a bênção virá, chegará até nós, Pai, porque nós estamos semeando o bem, fazendo o bem, na esperança de que tudo vai melhorar, de que coisas boas vão vir, Senhor. Porque a porta, Pai, ela continua sendo estreita. É para aqueles que não se desviam, Senhor, do caminho certo. Pai, em nome de Jesus Cristo, que eles possam compreender a Tua palavra, dar discernimento, Senhor, de todo mal, de tudo aquilo que é errado, Pai, em nome de Jesus, e que eles possam entrar pela porta estreita, que eles possam deixar os caminhos largos, aquilo que leva à perdição, aquilo que leva à destruição, Senhor, porque o nosso inimigo, ele sabe colocar no nosso caminho tudo aquilo, porque ele sabe também o que nós gostamos, o que nós queremos, Pai, mas que a Tua poderosa mão venha nos conduzindo, que o Teu Espírito Santo venha nos conduzindo pelo caminho da verdade, pelo caminho apertado, pelo caminho que é o caminho certo, Pai. Ajuda, Senhor, a cada um deles a fazerem escolhas sábias, a fazerem escolhas que o objetivo, Senhor, seja fazer o bem, seja ajudar o próximo. Pai, guarda, livra, protege, livra dos laços, das investidas do maligno, livra de todo mal. Em nome de Jesus, vai curando, vai transformando, que o Teu poderoso sangue esteja guardando, que Teu sangue esteja cobrindo do alto da cabeça até a planta dos pés. Eu repreendo, meu Deus, todo laço, toda armadilha, tudo aquilo, todo o engano de Satanás, Pai, e que nós possamos, Senhor, esperar a recompensa que vem de Deus e não a recompensa que vem do homem, porque é o Senhor que recompensa aqueles que lhe são obedientes, aqueles que caminham no caminho da luz, aqueles que seguem Jesus verdadeiramente. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, amados, né? A palavra é essa, né? Façamos o bem a todos enquanto nós temos oportunidade. E a recompensa, ela vem de Deus. Amém? Amém. Amamos muito vocês em Cristo Jesus e até amanhã.